Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. A gente está no mês de agosto de 2024, um ano de podcast no ar. Esse que eu não canso de falar é o primeiro podcast imobiliário do Norte e, quiçá, será um dos maiores podcasts imobiliários do Norte do Brasil. Meus amigos, quem já está inscrito, meu muito obrigado. Você ajuda muito a gente aqui. Se você já está inscrito, compartilhe com quem não está inscrito. E se você não está inscrito, ajuda o canal a crescer e se inscreve no canal. Ajuda esse canal a chegar para mais pessoas, para mais corretores, para mais imobiliários, para mais incorporadoras aqui do norte do nosso país. E deixar aqui o meu salve para os meus patrocinadores. Manaus Play, a primeira e única empresa 100% amazonense de mídia indoor. Então, se você quer fazer anúncio em elevadores, nos melhores condomínios da cidade, procura aqui no QR Code na tela o Milton, fala que viu no Café com o Corretor, que ele vai te dar um super desconto e anunciar ali, acredite, traz resultado. E da minha parceira Suelen, da Bolo da Madre, que fornece aqui pra gente, pros convidados, um mimo. Se você gosta de bolo bom, se você gosta de saborear um bom bolo, vai lá na Bolo da Madre, ali na Avenida Paraíba, em frente à La Torre Pizzaria. Olha, eu já fiz mexendo da La Torre também, La Torre patrocina a gente. Hoje, nesse primeiro episódio do mês, eu tenho aqui comigo o Jonas. Muito bem-vindo, Jonas. Obrigado por aceitar o convite. Como é que você tá? Tudo bem? Eu que agradeço o convite, já sou um seguidor do seu canal, como eu lhe Obrigado, meu falei. amigo. Já gosto de assistir aí os podcasts aí pra gente aprender um pouco também. E eu agradeço o convite. Opa, casa é nossa, mesa é Vamos lá. nossa. Vamos trocar essa ideia para o pessoal conhecer. Eu vou começar te perguntando que eu sempre, eu vou ter esquecido. Qual o arroba do teu Instagram, que é para as pessoas te seguirem? O arroba é jonasgerbi.imóveis. Jonas Gerbes ou Gerbe? Gerbi, Gerbe. Gerbi ponto Vai imóveis. estar aqui na descrição, o nosso editor vai botar ele direitinho aqui, todo mundo vai te seguir, beleza? Jonas, de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, para Manaus. Como é que foi essa história? Como é que você chegou aqui? Conta pra gente um pouquinho da tua estrada na corretagem. Fabiano, a minha história é curiosa porque, assim, eu vim pra cá por causa da minha esposa, que é manauara. Certo. Eu conheci ela em Ribeirão Preto, ela estava fazendo uma especialização lá, e eu conheci ela em 2010. E o curioso é que, por isso que eu falo que a minha história é curiosa, porque eu nunca tive pretensão de ser corretor de imóveis, eu sempre estudei para concurso público. Era um concurseiro. Eu era um concurseiro, era um concurseiro. Inclusive, eu tinha passado num concurso em São Paulo, eh, e eu estava esperando já tinha passado em toda a seleção, tudo, eu estava esperando para ser chamado, fazer curso de formação, tudo, aquela coisa. Isso era ali em meados de 2015, Perfeito. começo do ano. Mas, o salário não era bom, o salário era muito baixo Uhum. e, ah, o salário também que ofereceram para minha esposa também era muito baixo, Era né. longe do que você estava querendo. Aí, como ela era daqui, a chance dela vir para cá, e ter um salário de 2 a 3 vezes maior, Ser mais bem remunerada, mais né? bem remunerada, surgiu e eu vim embora para ela. Eu cheguei aqui em julho de 2015 Certo. e continuei estudando para concurso. Vou tentar em outra área. Não, aí eu falei: "Não, vamos continuar". Eu sempre gostei da área policial Certo. e era aonde eu Era estava teu mais objetivo ali. meu objetivo. Quando foi em 2016, mais precisamente agosto de 2016, eu recebi um convite a trabalhar numa imobiliária, na CEI Castro, Certo. na época lá do seu Augusto. E daí eu fui. E eu fui pra entrevista, tal, e eu não sabia nada, não sabia como é que era tudo, Tinha noção de nada não de tinha noção de nada. E assim, eu queria arrumar um trabalho, um emprego aonde eu pudesse continuar estudando, né? continuar estudando e ali, às vezes, fazendo o meu horário ali, enfim, aquela coisa, tal. E a corretagem, né, na entrevista ela falou: "Não, você pode fazer seu horário, não tem vínculo empregatício, tal, não sei o que tem". Eu falei: "Ah, então vamos". E eu fui. Só que eu ia pra imobiliária e, assim, eu não estava naquela pegada. Naquela época de Sim, sim. 2016, o que a gente tinha era lista, né, Já era a lista época da um premiada, monte de né. liga aí. Liga aí e, assim, assim, eu ia, eu fazia algumas ligações aqui e ali e tal. Mas, assim, não era muito ainda o que eu queria. Eu estava Sim, ali no estudo ainda. era teu plano B ali, E aí era chegou foi passando, foi chegando no final de 2016, eu falei: "Ó, espera lá, eu já tô aqui tem uns meses já, eu não vendi nada, tal. Não, vamos pegar um pouquinho mais firme e tal".
E aí, o que que eu fiz? Eu falei, ó, eu identifiquei meu ponto fraco, meus pontos fracos. Eu falei, ó, eu sou um cara de fora de Manaus, eu não conheço muito bem a geografia da cidade, não sei quem são as construtoras, eu não sei o que que cada construtora faz, eu não sei se é Minha Casa Minha Vida, se é médio ou alto padrão, eu não sei nada disso. Então, vamos lá. Eu preciso aprender. E eu caí numa equipe que só tinha corretor cascudo. Já tinha gente com tempo de mercado ali. Só tinha gente com tempo de mercado. Então, o que que eu fiz? Muitas vezes, eu ia pro plantão com o corretor, eu sentava lá do lado dele com o computador aberto, e tinha bastante folder na época das Uhum. construtoras e eu começava. Aí eu pedia. Falei, ó, essa construtora aqui, tá? Quais os empreendimentos que ela tem? Aí eu fui montando uma tabela no Excel. Falei, ó, construtora A, B, C, D tem isso, isso, isso. Isso fica em tal bairro, isso não sei o quê, tal. Beleza. Eu precisava conhecer as construtoras e os empreendimentos. Tu criou um jeito de estudar eles. Exatamente. Aí eu pegava, abria o mapa da cidade, olhava por cima, assim, pelo Google, para eu ter uma noção o que que é quando fala Adrianópolis, o que que é quando fala Ponta Negra. Eu precisava entender isso Claro, daí, claro. pra eu... Literalmente perdido, geograficamente falando, né? Exatamente, exato. Daí eu comecei. E foi engraçado que eu comecei do Minha Casa Minha Vida, né? E o Minha Casa Minha Vida é o scriptzinho pronto. E hoje eu falo o seguinte, eu falo que o Minha Casa Minha Vida você vende crédito imobiliário, Sim, sim, né? concordo. Então você vai ali, se couber no bolso do cliente, beleza. Se tiver aprovado Tá. a pasta. Então eu comecei ali naquela área ali, do Minha Casa Minha Vida. Mais ou menos em 2017, eu já entrei pro médio e alto padrão, né? E aí eu comecei a trabalhar o médio e alto padrão, tudo. Foi uma coisa que eu me identifiquei, depois eu virei coordenador de médio e alto padrão. E aí eu comecei a entender um pouco mais das coisas, mas não tinha nada de terceiros ainda, construtor. Então, Minha Casa Minha Vida, depois médio e alto padrão, mas sempre dentro daquele script. Você pegar um folder, pegar um material de um empreendimento de médio e alto padrão, estudar, ver, decorar tudo aquilo e ligar para as pessoas. Mas eu sempre achei assim, Fabiano, que ligação, às vezes, quando a pessoa não vem atrás de você ou não é um Ligar e lead, ofertar, né? Aham. era uma coisa que me incomodava muito porque eu achava que incomodava muito o Tava cliente. importunando ali, Eu né? já cheguei a ligar para o cliente fala, olha, eu tô malhando, não me liga, Sim, tal. sim, sim. Então eu sempre achei isso muito estranho e me incomodava um pouco. E aí naquela época, começou a falar de Facebook, de fazer propaganda no Facebook. Quando foi em 2017, eu estava numa equipe, e aí eu mudei de equipe. E eu fui para a equipe um cara que eu tenho um carinho enorme por ele, que é o Fábio Clementino. Legal, legal. Foi meu gerente, assim como o seu Augusto, e que era o dono da imobiliária, o Fábio. Tudo que eu aprendi foram com os dois, assim. Foram os teus mentores, Foram na os época. meus mentores, assim, no mercado imobiliário. E aí eu entrei, o Fábio dava muito treinamento, foi aí que eu aprendi a fazer plano de pagamento para cliente, fazer muita coisa, e era bom, aí eu peguei o Você gás. pegou gosto. Aí eu comecei a pegar o gosto, mas ainda estudando um pouquinho. Sim, ainda um tava. pouquinho. Então, o lado concurseiro ainda tava lá. Exato. O lado concurseiro foi até janeiro de 2019. Mas quando foi em 2018, o Fábio saiu da imobiliária, foi montar a imobiliária dele, e eu acabei ficando na imobiliária, porque eu ainda estava estudando. Sim, tu não certo? sentia pronto É. pra sair. E eu estava ficando cada vez mais afiado ali no concurso, sempre batendo na trave e tudo. Mas nesse momento, tu já tava vendendo? Já Já tava tendo resultado nas vendas. estava Beleza. tendo resultado. Não era ainda um resultado extraordinário, Sim, assim. mas já não Mas- ficava no 0 a 0. Aí, por exemplo, chegava final de semana, eu fazia simulado do concurso tal, e aquelas coisas assim. Engraçado que eu demorei pra tirar o Cresce, porque assim, eu comecei, mas eu não tava na pegada de ser corretor, Tu não era o era... estagiário dentro da daí eu imobiliária. enrolei pra tirar o Cresce, quando foi em 2018 que eu fui tirar o Cresce, acho que por aí. 3 anos depois de já estar no mercado. Por aí que eu fui tirar o Cresce e tudo. E depois eu me formei na escola e demorei ainda mais uns 3 meses pra ir lá tirar a carteirinha do Cresce. Sim. Inclusive o Cresce é meio número cabalístico, assim, é Qual é? 5335. 5335. Ele Só fez muda, inverter, assim, né? só fez inverter. E aí, quando foi em 2018,
Quando o Fábio saiu, eu virei gerente, né. E aí eu pensei comigo assim, né, eu falava Tu assim assumiu o lugar do Fábio. eu assumi o lugar do Fábio, Aham. mas eu ainda estava em empreendimento, Sim, era voltado né, para construtoras. estava voltado para construtoras. E aí eu comecei a entender assim, eu falei: "Gente, eu preciso fazer a equipe, entender sobre o produto, entender sobre as construtoras, né". E aí eu dava uns treinamentos, eu seguia sempre aquela cartilha A linha de a linha treinamentos. de treinamento que eu aprendi com o Fábio, e tal, Legal. de citar a construtora, os empreendimentos que eram, tudo, tal. Aí eu comecei a ter uma ideia do seguinte, falei: "Olha, eu preciso fazer com que esses corretores, eles saibam onde é que é o produto, onde é que é o empreendimento, saibam andar dentro do empreendimento". Alguns estavam em construção, a gente não podia visitar, outros estavam prontos já. Porque eu imaginava o seguinte, quando o cliente vai atender um corretor, vai atender um médio alto padrão, ele entra num empreendimento da construtora, ele tem que saber andar lá dentro. Tem que A de fato conhecer, né, Jonas? Exato, aquilo para ele tem que ter na ponta da língua, onde que é Certo. academia, onde que é quadra, essas coisas, tudo, ele tem que ter tudo na ponta da língua. Legal. Aí eu comecei a a fazer esse treinamentinho, marcava com os corretores lá e, a gente ia tudo fazer o treinamento. Eh E depois só que assim, o pessoal às vezes não aparecia, né, então às Tu vezes a gente marcava, mas a galera não ia. a galera, tipo assim, marcava, ia, sei lá, 8, 9 Acaba corretores, chegava 3, 4. caramba, É, menos da metade. aí eu inverti. Falei: "Olha, já que pra eles tá difícil ir, mesmo que eles fossem comigo, tá, tá difícil ir, vamos inverter, vamos chamar as construtoras pra vir dar treinamento para o pessoal aqui, Uhum. certo, lá, Vamos né". trazer Exatamente, a vamos, fazer a isso daí, meio montanha vai campo. até Maomé. Exatamente. Aí começava a marcar com as construtoras, tudo, chegava no dia, mesma coisa. Assim, tipo, o pessoal tudo era para aparecer, sei lá, 10 corretores, aparecia 5, 4, né. E aí, Mesmo, tu levando o treinamento pra dentro da para imobiliária. dentro da imobiliária, Isso foi o quê? 2018 você tá falando? 2018. Aí 6 anos atrás. é, isso aí foi em 2018. Aí eu comecei a enxergar isso e eu falei assim: "Olha, eu tô me desgastando muito, porque eu tô tentando ensinar o pessoal, eu tô Que não quer tentando aprender. e o pessoal não tá muito disposto, né". E aí eu fui seguindo mais carreira solo. Deixa eu te interromper rapidinho só pra mim ver se eu consigo clarificar quem vai nos assistir e pra quem vai identificar esse comportamento. Essa turma aí que você tentou treinar externo, depois interno, e que eu acredito que não foi só uma vez, foram algumas vezes que houve esses bolos. Isso. Concorda? Beleza. Ainda estão no mercado imobiliário? A maioria deles ou a maioria tu entende que não A não ma performa, não, a saiu? maioria não tá mais no A mercado, maioria são saiu. são poucos, Legal. são poucos. O mercado seleciona naturalmente, né, quando é assim, né. Exatamente. Porque tu só deu certo porque tu parou e passou: Opa, deixa eu ver o que que eu tenho que melhorar". Tu fez uma autocrítica, É, né? eu falei: "Eu tenho que identificar meu ponto fraco". O que que é meu ponto fraco? Eu não sabia geografia da cidade, eu não sabia Sim, quem que era a construtora, entendeu? E assim, eu não sei quem são os grandes empresários, quem que compra aqui, quem compra isso eu ainda não sei ainda certo. nessa Esse parte, network né. ainda não chegou, né? Exato. E é também curioso, Fabiano, porque assim, uma coisa que eu percebi na época e foi o seguinte, eu passei muito por isso que eu via lá dentro da imobiliária, aquele entra e sai de corretor, entra e Sim. sai de corretor. O corretor entra, fica ali 6 meses por aí ele não performa, E tchau. e tchau, muda de imobiliária. Ah, ele muda de É, imobiliária, né. muda Um de dia desse eu imobiliária. conversei com uma dona de imobiliária que falou sobre isso comigo. É. E eu achava eu percebi, por exemplo, comigo, que assim, logicamente, se você tivesse numa imobiliária, como é que eu trabalhei, né, Uhum. na Sei Castro, que era uma imobiliária que tinha um ponto excelente, tem um ponto excelente, uma imobiliária que tem uma estrutura muito boa, sabe, correspondente bancário, jurídico, tal. Eh, não faz sentido você ficar pulando de galho em galho. Não Sim. é você trocar de Não é a lugar, imobiliária que é o problema de não é a fato. imobiliária que é o problema de Sim, fato, e sim. sim A é pessoa, né. a pessoa, Sim, entendeu? Eu concordo. consegui eu pelo menos eu tive essa visão de entender que é a gente que tem que fazer, que correr atrás. É, eu entendo que, assim, é um lado bom do mercado, que a gente é livre, né. Você não É, tem nenhuma vínculo trabalhístico, então você pode sair a hora que quiser, né.
Mas só que a gente tem mania de empurrar a responsabilidade pro outro, né? Eu não dei certo porque a imobiliária não é boa, né? E aí você não faz essa autocrítica, É. acaba mudando e não é o problema, né? E por exemplo, assim, esses corretores que ficavam saindo, entrando, saindo e entrando, eles nunca viraram gerentes. Foram poucos que Uhum. ficaram, tal. Por quê? Sei lá, para entrar, virar um gerente hoje numa imobiliária, se a imobiliária tiver essa estrutura com gerência, né? Porque tem algumas que não tem, Sim. né? Eh, Você tem que ser uma pessoa de confiança do proprietário da imobiliária. Ele tem que confiar no seu trabalho, Características de liderança, tudo isso, né, Jonas? entendeu? Conhecimento de mercado, Isso é tal. fundamental. Então, assim, são alguns fatores que fazem você virar gerente, porque você também vai ganhar em cima do trabalho dos outros, Uhum. né? Sim. Nesse momento que tu viu esse desgaste, que tu tava percebendo, eu tô me esforçando aqui e ninguém tá valorizando, qual foi a decisão que tu tomou? Em parar de ser gerente? Não, Continuou na imob... eu continuei como gerente, mas eu parei com o treinamento. Ah, tu, tipo, largou É, de mão. eu larguei de mão o treinamento. eh, Às vezes auxiliava algum corretor, Certo. lógico, tal, né? Com uma dúvida, alguma coisa Não assim. se negava a ajudar, mas Não, mas aqueles treinamentos, tal, já não não fazia fazia mais. sentido, né? Não fazia sentido mais pra mim, assim, porque eu me desgastava muito e eu estava deixando também de De atender, produzir, né? de produzir. Uhum. E aí foi começando, eu comecei a dar uma olhadinha para os terceiros, porque assim, olha que uma coisa que era engraçado. Quando eu estava na imobiliária, que começa no Minha Casa Minha Vida, que você tem aquele script ou você é voltado para vender, de construtora médio e alto padrão, você tem Certo. aquele script, você não sai muito da imobiliária, você fica ali. Aí eu olhava o pessoal de terceiros, o pessoal saía o dia inteiro. Uhum. Era E mais na sai e rua do volta, que... mais na rua, Sim. entendeu? E vira e mexe, vê, não, porque tá rodando contrato aqui e ali. Eu falei, gente, não, pera lá, deixa eu conhecer esse negócio direito aqui. E aí eu entrei em terceiros, em 2018. Mas no finalzinho de 2018 que eu entrei em terceiros. Decidiu, não, É, vou migrar. vou migrar para terceiros. Mas assim, uma coisa que foi muito boa para mim é que quando eu virei coordenador de médio e alto de empreendimento, eu fiz como se diz assim, uma ponte, né? Eu conheci as construtoras, Sim. então eu conheci quem era o gerente, quem era o responsável por construtora A, B e C. Eu ligava pedindo as chaves, eu ligava solicitando visita, entendeu? Então eu fiz esse marketing, por isso que eu fiquei conhecido e acabei recebendo alguns convites para ir trabalhar em construtora, ser Nas gerente, incorporadoras. nas incorporadoras, ser da house e tudo. Chegou a aceitar alguma vez? Não, nunca Não. aceitei. Não, porque a imobiliária eu podia vender tudo. Sim, tu estava numa multimarca, não fazia sentido tu Não fazia prender uma sentido. bandeira só, né? Exatamente, Certo, certo. exato. E aí eu comecei a olhar terceiros, tal, comecei a achar interessante, tal. Aí peguei uns corretores mais velhos, tal, que já faziam terceiros. Ah, vamos no atendimento, vou também. Daí eu queria ir junto, né? Ah, vamos comigo, tal. E aí o terceiros, Fabiano, foi uma coisa que abriu, assim, o leque pra mim. Nossa senhora, mudou da água pro vinho. Porque o que acontece? Eu comecei a conhecer condomínios que eu até então nunca tinha Mas tido sabia acesso. nem que eles existiam. Por quê? Porque já eram condomínios que tinham sido vendidos, todos pela construtora. Eh, todo, aqueles condomínios antigos, tal. Comecei a conhecer a cidade. Hoje, por exemplo, eu até falo pra minha esposa que quer dizer, ela fala pra mim que eu sei andar mais do que ela dentro da Conhece cidade. mais Manaus do que ela já. Então assim, fui até pro outro lado do rio, conhecer os condomínios do outro lado do Ah, rio, de terceiros, tal. legal. E aí o mercado abriu, Sim. entendeu? Aí o mercado abriu. E aí, nessa virada, tu também mudou tua vida? Foi aí que tu virou corretor de fato? Daí, Aí a parte porque concurseira... porque eu fiz acho que o último concurso em janeiro de 2019. É, O concurso estava tudo batendo na trave, tudo. Faltava às vezes uns pontinhos, 3, alguns... 4 questões assim para passar e não ia. Mas eu já estava ficando cansado também de estudar, entendeu? Aham. Já tava batendo aquela irritação de não dar certo, Não, né? não tava tendo um nível de concentração bom e a corretagem tava ficando legal, porque eu Sim. já era gerente, eu já tava em terceiros, tal, e aí eu peguei depois de 2019, o último concurso, falei, não, chega, pra mim deu, e vamos Vou pra focar aqui. corretagem. Aí eu foquei, Tô com gana. aí que o negócio foi ficando bacana, né? E aí na trajetória que eu acho interessante, por exemplo, que a gente vai aprendendo como atender o cliente, enfim, foi quando eu comecei a ver
em 2022, que foi o último ano, eu fiquei na imobiliária até outubro de 2022. Eu comecei a ver que os corretores externos, né, a gente tinha muita parceria lá na imobiliária com corretores externos. Quando a gente fazia uma venda, era metade da comissão para o corretor cheinha, a outra metade ia para a imobiliária para a gente Que é dividir fazer o ainda. rateio na imobiliária. Exatamente, ainda. Aham. Eu comecei a observar isso. Já não era mais o Facebook, né? O que a gente fazia propaganda, e sim o Instagram. Eu nunca fui muito de rede social, essas coisas. Aí eu criei Um um Instagram pra Instagram você. profissional. Que é o É, que tu citou aqui no é, início. Lá é ele, né? Não mudou, exato. não. Ainda é ele, tá? E aí, eu fui atrás de uma agência de publicidade e tal. Caramba, tu te É, profissionalizou mesmo, né? e eu conversei com eles, fechei a parceria para eles fazerem todo um trabalho em cima de mim, Tua né? marca. Da minha marca, por exemplo, como me posicionar, a cor, a paleta de cor que eu uso no meu Instagram, Uhum. que mais? Eh, A suidade da postagem, que conteúdo, essas exato, de coisas. conteúdo, se tinha mais conteúdo informativo ou não, e que mais dessa parte? Por exemplo, assim, quem eram as pessoas que eu seguiam, quem eram os corretores que eu Tu enxergava como referência e exato. Por tal. quê? Porque eles iam fazer um estudo. Modelar ali, né? Exatamente, eles iam fazer um estudo, uma modelagem e criar, olha, a gente fez um estudo assim, assim, assado. Foi Vamos. muito boa, assim, foi fantástico, É o legal que tu pessoal. começou já redondo, né, nesse aspecto, né? Porque a É. maioria a gente começa, eu me coloco nesse quadrante, a gente começa na marra, né? Mas muito é Na assim, marra, né? Eu acho que a maioria faz na marra. Tu já é. fez um caminho já bem mais profissional, né? É E, porque eu estava vendo de outros corretores. claro, tu tava vendo o resultado, né? E aí, opa, esse oceano aqui tem que ser explorado, né? Não, e era um negócio assim que me despertou muito interesse. Eu falei, gente, não. E aí, eu lembro até hoje que foi assim, ó, teve um mês, isso foi em 2022, teve um mês que a gente fez 2 vendas no mês na imobiliária com a mesma corretora Externa. externa. E a corretora, o cliente era nosso, os imóveis A eram dela. captação era dela. Captação dela. E ela organizou certinho, tal, uma corretora muito profissional, muito parceira minha até hoje, Uhum, legal. tá? E ela organizou a visita tudo certinho, só que ela não pôde ir na visita, que ela tinha outros atendimentos, tal, a gente foi. E aí fez as 2 vendas, tal, comissão veio, beleza, dividiu metade pra ela, nas 2 eu falei: "Gente, ela não foi na visita, Não porque fez ela nada, tinha". né? A gente Na fez cabeça da tudo, gente, mas né? assim, não é que ela não fez Não, nada, eu ela, entendi. enfim, e ela ganhou aí. Uma pequena É, remuneração. ela ganhou 2 comissões aí, Bonitas. né, e eu somando a minha parte nas 2, porque o cliente era Não, meu ainda, certo. eu Não não dava o fiz que ela ganhou. metade do que ela ganhou. É porque tu vai ratei com a imobiliária, né? Até Desconta a tinha feito o nota e tal. desconto, tal, Aham, aquela coisa assim. Eu falei: "Não, não, espera lá, não espera tá aí, essa certo isso". matemática não tá batendo do valor. Isso eu já estava com o meu Instagram Certo. profissional. Eu já estava com ele ali funcionando, tal, e eu falei: "Não, essa matemática tem que mudar, tem que". Daí eu conversei bastante, tal, com a minha esposa. Uhum. Falei com ela tudo, eu já estava com uma carteira de cliente boa, até porque minha esposa também me fez conhecer muita gente aqui. Ela usou o network dela pra te ajudar nisso. Exatamente, Que tal, bom, então eu né, cara? conheci bastante empresário, tal. E aí eu já estava com uma carteira mais sólida, já estava trabalhando bastante com indicação, Uhum. entendeu, já Já tava estava. o quê? 4 anos no mercado, né? Nesse período de Eu comecei em 2019, tu começou em 15, né? 2016, mas aí desde do terceiro, que foi ali finalzinho de 18 2018. para 19, um ano. 1 ano e pouco, mas eu tô falando já em 2022, que foi quando eu Sim. comecei a ver isso daí, eu falei: "Não". Ah, tu demorou ainda uns 3 anos pra tu É, decidir sair exato. e seguir Então eu já carreira estava solo. com a minha carteira inteira montada, assim, Uhum. tinha bastante cliente que eu conhecia, tinha cliente de indicação, que eu tinha bastante. E aí quando foi outubro de 2022 eu peguei e saí. Mas assim, eu saí de uma forma amigável, Claro, portas né, abertas. e eu fui muito sincero, eu falei, para o dono da imobiliária que eu saí porque eu queria ganhar mais. Sim, claro. Eu queria vender e ganhar É mais. matemática, né? É matemática, Pura e né. simplesmente matemática. Aí, Fabiano, foi curioso porque assim, eh, eu saí em outubro de 2022, eu não vendi nada, outubro,
novembro, dezembro e janeiro Pelo amor de de Deus, passou 2023. 5 meses aí. Passei 4 meses sem vender, É, nada. pois é, de outubro a dezembro, 4 meses. Não, outubro, novembro, Dezembro dezembro e e janeiro, janeiro. perdão. Tá. 4 meses. Janeiro de 2023. Quando entrou Bateu o fevereiro. desespero? Não, aí bateu, lógico, né? Mas assim, e eu fazendo as coisas, o que que eu tô fazendo? O que eu tô Continuou fazendo de errado? trabalhando, não Continuei parou, né? trabalhando Legal. e fazendo, tal, as postagens, Aham. tal. Quando foi em Fevereiro. fevereiro de 2023, aí abriu a porteira. Aí voltou os 4 meses que não. Aí, assim, que nem você até pergunta, olha pra você ver como eu sei, porque eu sigo Aham, o que você sim, fala. Você sim. fala, qual é o seu maior case de sucesso? Meu maior case de sucesso, na minha opinião, foi o ano de 2023. Ano passado, É, eu fiz mais de 16 milhões em em VGV e VGV. mais de 600 mil em comissão. Bonito. Que número lindo. De Mudou. um corretor sozinho, Sim, tá? sim, sim. É número de imobiliária, pô. Tu Mas, trabalhou em imobiliária sabe o que é mas isso. eu falo aqui, ó, 80% das vendas foram parcerias. O que é que seria. É o cenário lindo, né, do nosso mercado, né? Exatamente. Tu achou ruim fazer Não, essas parcerias não. aí, né? Uh-uh. Tu É uma acha. coisa que eu prego muito, é fazer parceria. Fazer parceria de forma lisa, de forma honesta, Sim. tudo, entendeu? Ninguém mexe no de ninguém, tá tudo bem. Todo mundo Exatamente. ganha, inclusive, principalmente os clientes, né, Jonas? Exatamente, Tá bem exato. servido com o corretor dele. Porque a gente tem que aproveitar o time do cliente. Às vezes o cliente ele tem aquela vontade, aquele time, ele te liga, ele te pede um imóvel, tal. Tem perfis e perfis de cliente para a gente analisar, e tem aquele cliente que você tem que aproveitar o time dele. Uhum. Ele pede um imóvel, você não Se tem, tu você não tem, vai tem para que ir atrás do os mercado. parceiros, os parceiros têm mais ou menos aquele perfil, Bora. e você passa para ele, agenda a visita, pum, às vezes semana seguinte ele já tá rodando crédito e Ou comprando à partindo. vista, né? Não, Exatamente. nessa tua jornada aí, recente de autônomo, tu vai fazer 3 anos aí, né? 22, 23, 24, É, né? é. 3 anos sozinho. Tu entende que tudo aconteceu do jeito que tu tá contando a tua linha cronológica aí, tudo aconteceu no momento certo, né? Sim. Porque tu decidiu ir pra terceiros, mas tu ainda ficou um tempo dentro da imobiliária, aprendendo, gerindo a tua carteira, trabalhando isso, né? Tu não pegou na empolgação, não, isso aqui não, Acompanhava a correspondente bancária, fazia nos atendimento processos. com o cliente, nos Legal. processos, aprendi sobre documentação, aprendi Tu tudo. saiu preparado de fato, não foi aventurar Exatamente. só com a parte de comissão, né? Porque eu acho que o equívoco que os colegas cometem é, primeiro, sair do TTI, que a gente, diga de passagem, só faz por fazer, não Uhum. tem qualificação de fato, e já querer ser autônomo. Ou já querer abrir imobiliária, tirar CRESPJ, acontece. Sem conhecimento de fato de como é que é o processo. E que, olha aí, você passou 4 meses aí sem vender. Se tu não tivesse financeiramente preparado, tu teria se desesperado, desistido. Eu sempre fui assim, pezinho de meia, sempre tá Ótimo, e ali. você tá fazendo. É, Eu já imaginei, quando tu falou 4 meses e nem reclamou, eu entendo que você é um cara que já tinha, né, a tua reserva, o que é o correto na nossa profissão mais ainda, né? Porque você vendeu muito bem em 2023, mas poderia não ter vendido tão bem assim aí, quando fica 4 meses sem vender. As exato. contas não esperam, né, meu amigo? As contas não param de chegar, não. É. Não, vamos esperar aí que ele tá sem vender. Pelo contrário, as contas continuam. E aí, eu percebo que você é um cara, já característica de concurseiro estudioso, então foi estudando, ao ponto de, depois de alguns anos, de estar super preparado. Não, agora eu consigo andar só. Isso. Não foi esse, né? Tu criou um E tem assim, planejamento, né? mais um adendo que eu falo, por exemplo, assim, eh, lembra que quando eu falei que eu entrei na imobiliária, eu não sabia que era construtora, Sim, tal, sim, então sim. isso foi um ponto fraco pra mim. O que que eu vejo hoje ainda como uma carência minha ainda, eu não conheço quem são os grandes empresários, quem são os grandes clientes, sabe, esse pessoal os empresários que fazem o mercado imobiliário girar, tal, esse tipo de coisa. Então, Tá. quando eu saí da imobiliária, em outubro de 2022, o que que eu pensei? Eu ainda não tenho esse know-how de falar: "Olha, você sabe quem que é o empresário, dono daquela franquia, dono dessa daqui, dono de não sei", eu ainda não sei quem Certo. são. Então o que que eu fiz? Eu falei: "Eu vou me aliar A quem com conhece. corretores de alta qualidade, que eu sei que já são daqui, conhecem o mercado,
já trabalham assim, e eu vou me aliar a eles pra gente fazer parceria. Aí eu Legal. fui, liguei pra vários, fui pessoalmente em algumas imobiliárias, falei pessoalmente com alguns parceiros, tal. E aí hoje que nem é aquilo que eu estava te falando, eu tenho Tem um grupo uns já uns grupinhos de por exemplo, ali confiança, de uns 15 corretores ali um por número bom aí, de corretores, é parceiros, parceiros, são corretores que eu já vendi, que tu tem uma boa que experiência. eu tenho boa experiência, que eu gosto da maneira de trabalhar deles, que eu já fui em atendimento com eles, já aprendi, enfim, vendo eles atenderem, tal. Que tu ficaria É. tranquilo, eu vou viajar e Por exemplo, hoje se eu tiver cliente, por exemplo, buscando casa na Ponta Negra, eu tenho pelo menos aí umas 2, 3 corretoras parceiras que são especialistas lá. que vão ter, Aí eu senão, já vou direto, falo: "Olha, eu legal, tô com esse perfil, tal, tal, tal". tô precisando disso. Exatamente. Então eu me aliei a eles para eu poder fazer o mercado girar, Claro, por isso que claro. eu falei que 80% do que eu vendi o ano passado Fez foi questão até, parceria. né. Foi Não, parceria. e isso é legal, porque a gente ainda tem, tu ainda percebe esse comportamento de corretor que não gosta de parceria? Tem corretor, por exemplo, que eu nunca vi, nunca troquei uma palavra e ele bloqueia eu e outros corretores da rede social dele, Não entendeu? quer parceria de Não jeito quer nenhum. parceria, então, tudo bem, é uma opção dele, eu acho que, né. É até engraçado, né, a gente ver isso acontecendo. Eh, eu sou um romântico do mercado imobiliário, tá. Não sei se porque as pessoas que sentam aqui nesse um ano aí de podcast, eu tive o grato prazer de conversar com pessoas que têm a mentalidade parecida, né, afinidade na questão de quero uma categoria mais forte, sabe que a união é necessária, que é uma categoria desunida, que quer mais gente com nome lá em cima para a gente ter referência. A gente quer que a sociedade enxergue o corretor de imóveis como profissional de fato e que a Exato. gente não precise ficar justificando o comissionamento para os nossos clientes vendedores, porque por causa de um ruim ele acha que todo mundo é ruim, É. né. Então assim, eu não conheço quem você está falando e tá tudo certo, não vamos entrar no mérito aqui, senão a gente fica um programa de fofoca. Eu sei que a gente gosta de fofoca, mas não é o caso. Depois tu pergunta do Jonathan no Jonathan no privado, que ele te responde se ele quiser. Mas isso te surpreende ainda? Porque tu tem um pouquinho mais de tempo de mercado do que eu, Jonas, tá? Embora você não seja manauara, mas já tem mais conhecimento, mais estrada, mais know-how do que eu. Isso te surpreende? Isso ainda, ou não? Isso pra ti já não Não, faz. hoje não. Principalmente esse ano ainda que aconteceram algumas situações esse ano já com parceiros conhecidos, tal, que com a chamada pernada, né, que a Já gente pegou uma pernada esse ano? já. Então, assim, são parceiros que a gente tinha confiança, que a Que já gente tinha um relacionamento profissional? já tinha sido, feito venda, tal, e assim, aconteceu, né. Mas assim, hoje eu já tô mais calejado. Hoje, assim, até para cliente também, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, às vezes, quando a gente estava na pandemia que teve o lockdown, teve muita Uhum. procura por casa, Sim. lá na Ponta Negra, tudo. Casa, terreno, né? Casa, terreno, porque você não podia descer na área de lazer do condomínio, tal, e quem morava em casa, tinha criança pequena, Sim, piscina, tal, passou mais tranquilo. E aí a gente começou também a ter muita gente se metendo a construtor, sim, sim, fazendo sim. uma construção aqui e ali e tal. E uma coisa que eu sempre aprendi lá na imobiliária, falar assim: "Gente, o corretor novato muito ele se bate muito por causa da comissão. Sim. Ele sofre por causa da Ele só comissão, olha a comissão, né? ele sofre por causa da comissão antes do negócio efetivamente dar certo". E é uma coisa que eu sempre falava assim, Às vezes a gente já tá até é, gastando a comissão, ainda nem assinou o contrato, né, eu fala. sempre falava assim lá para a equipe na época, eu falava: "Gente, deixa o proprietário do imóvel e o comprador se baterem. Se eles não conseguirem acertar entre eles e vier para o lado nosso, por causa de valores, tal, 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 a gente vê o que a gente pode fazer, a gente conversa, porque a gente tá aqui para intermediar as partes". É isso que eu sempre falava. Uhum. Agora tinha muito corretor novato: "Não, porque, ó, esse cara vai pedir desconto, não, a gente já pode baixar a comissão aqui". Eu falei: "Cara, calma, Relaxa, né? relaxa, relaxa porque é o teu trabalho", entendeu? É uma coisa assim, eu já cheguei a falar para proprietário de imóvel, quando
me liga solicitando o meu trabalho, tudo que na hora de falar assim, olha, eu tenho um imóvel assim, assim, assado, eu pergunto sobre o imóvel, documentação, como é que tá, tudo certinho e tal. Ele falou, não, mas eu só pago tanto. No passado, quando eu não tinha muita noção, às vezes a gente até acabava Sim. aceitando, tal, aquele tipo de coisa, mas hoje não. Hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho um marketing por trás, eu tenho os impulsionamentos na rede social, Tem todo eu um tenho o custo, né? videomaker, Sim. eu tenho custo para fazer isso. Patrocinados, né? Eu invisto isso do meu bolso. Eu não Claro. cobro R$ 1 do cliente para fazer isso. E aí, eu sempre falo, às vezes o proprietário do imóvel, ele quer botar preço no imóvel dele, a gente não fala para ele se tá caro ou não, às vezes o imóvel tá fora do Ou a valor de gente até mercado, fala, né? Mas ou às ele vezes a gente não até acata, né? fala, né, dá a sugestão, ele não aceita, mas ele quer colocar preço no trabalho nosso. Na tua comissão, né? Então eu falo assim, ó, o meu imóvel é tanto e eu pago tanto. Então, por exemplo, hoje, quando vem às vezes muito construtor e tal, tipo lá pro lado de casa, tal, esse tipo de coisa, aí Sim. falando, não, ó, eu tenho aqui minha casa, tal, mas eu só pago 4. Eu não tenho muito interesse, porque eu tenho construtor que paga 6. Aí eu falo pra ele, eu falo, ó, seu fulano, eu tenho Obrigado. construtor, não, eu tenho construtor, não, eu até falo assim pra ele, eu Até falo, ó, argumenta. eu tenho construtor que faz a casa no mesmo padrão que você faz, tal, mesma metragem, mesma tipologia, tal, só que ele me paga 6%. Se eu tiver um cliente com as características Desse imóvel. desse imóvel, o senhor acha que eu vou oferecer o seu, que paga 4, ou eu vou oferecer o dele que paga 6? Entendeu? Sim. Até porque o honorário nosso tá certo, tá na Sim, lei, sim. É 6% o mínimo, né? é o mínimo, entendeu? Então, não, mas é não sei o que, tal. É, já aconteceu de pegar? Já, com certeza. Às vezes é conhecido, tal, às vezes a gente faz pra ajudar também. E, enfim. Mas assim, não é muito, porque nem a gente estava conversando um pouquinho aqui antes Aham. No famoso em off. off, em off. Aham. Lá no interior de São Paulo, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, eu tenho amigos meus corretores e eles me falam que lá Isso é negociável. é um insulto você querer negociar a comissão do corretor, Entendi. entendeu? O proprietário já chama o corretor sabendo que é seis por Ciente, né? cento, entendeu? Então, Mas eu acho que isso também é posicionamento, né, Jonas? Como tu exato, falou, antes tu aceitava sem nem questionar. Hoje você argumenta. Acredito que em alguns casos você diz não, obrigado, porque não exatamente. faz sentido tu ter todo esse investimento como autônomo, que é um investimento tão alto quanto o de uma imobiliária, mas sendo que o custo é só teu, né? É uma empresa funcionando aí com uma pessoa, né? E de repente a pessoa querer botar valor no teu serviço, né? E isso é uma Exatamente. briga, por isso que eu falo que a necessidade da categoria ser unida, né? A gente não faz isso com advogado, a gente não faz isso com arquiteto, com médico e nem com o nosso barbeiro, com a manicure. A gente diz, ah, manicure, de quanto é que é pra cortar tua unha? R$ 50, eu só pago 40. A gente não faz isso, A gente não faz isso, né? E exatamente. aí com o corretor de imóveis a gente percebe que ainda tem essa briga, essa disputa de percentuais e de É, valor. Mas assim, eu acho que quanto mais corretores se posicionarem, e a gente está falando especificamente de terceiros, né? Quanto mais corretores especialistas em terceiros só aprender a dizer não para esses clientes com educação, sem grosseria, afinal, o imóvel é um você tem que ecossistema, né? argumentar, você É, tem que que nem você fez, né? Eu acho que quanto mais isso acontecer, menos clientes nesse formato a gente vai ter. Lógico que isso leva tempo, né? leva, com Não certeza. é, não é ano que vem que a gente vai dizer, não, ninguém ouve mais falar disso. Mas se a gente tiver um time de corretores qualificados, profissionais, entregando serviço, acho que isso vai ser um caminho natural, entendeu? Mas é realmente uma dor do mercado. E como é que tu enxerga nesse teu formato como autônomo, nas tuas parcerias? Como é que tu enxerga o famoso thrift aí que tá se movimentando no mercado? Como é que é a tua visão disso? Bem Ó, franca e honesta aí pra gente. eu também sou da seguinte opinião, eu acho que eu prefiro alguma coisa entrar no seu bolso do que não entrar Certo. nada. Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, já teve casos que eu vendi, imóvel com um corretor parceiro, mas quem fez a ponte, quem sabia que aquele corretor tinha o imóvel ou tinha o cliente Foi outro procurando, corretor. foi um outro corretor. Então, muitas vezes a gente dava uma ponta, entendeu? Beleza.
Isso daí, eu acho que pra mim é super... Eu acho que faz um mercado andar. Uhum. Eu acho que é super válido, assim. E se tiver alguma coisa pra fazer um thrift também, não, ó, esse imóvel aqui é parceria meu e do fulano. Que já aconteceu comigo, por exemplo, Certo. de eu e um parceiro meu, a gente combinou, falou, ó, a gente foi na captação junto, o proprietário ligou pra nós dois, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse imóvel aqui, parceria. Se tiver um terceiro, a gente fala, se ele topar, faz 3. Se não, a gente pega os 50% nosso, racha em 2 e os 50% pra ele vai. Vai normal. E eu vendi, Legal. vendi. Não, eu acho que são 2 pontos aí que eu concordo contigo. Primeiro, combinado não sai caro. Exatamente. Se isso é avisado com antecedência e você vai aceitar, eu vou aceitar, tá lindo, tá tudo certo, né? O outro, que foi o primeiro exemplo que tu fez, que não é um thrift. É alguém te indicou, eu até brinco com os meus colegas que eu faço isso direto. Ah, Fabiano, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Fabiano, tu tem imóvel em tal canto? Não, mas eu já vi o anúncio do Jonas. Não, eu tenho do Jonas. Peraí, passa o contato lá, ó. Ó, Vai eu do fiz Jonas eu aí. fiz esse ano já, inclusive foi até com você, por exemplo, você entrou em contato comigo, E você passou da perguntou, e eu não vejo problema nenhum indicar. em indicar, Concordo. e assim, ó, tipo, e não cobro, eu não vou falar assim: Sim, "Não, eu vou sim. indicar", eu não cobro. Eu, por exemplo, às vezes o corretor entra em contato comigo e fala: "Ó, esse imóvel seu, você faz parceria?" Eu falo assim: "Olha, esse imóvel não é meu, É eu do vou te passar o contato do captador, você faz direto com ele". show. Isso, na verdade, é você ajudar o mercado, Claro, claro. entendeu? Você tem Você não tá tem atrapalhando tem o negócio do corretores que eu corretor faço isso, que eu pergunto isso, e o corretor fala: "Ah, não é meu", e e ele tá ponto. e Ou ponto. então ele fala: "É meu e do fulano", e nem é, ele só tá anunciando o imóvel do Jonas, que é Exatamente, o captador de exato, fato, né. exato. É esse thrift que eu não concordo. É assim, Esse eu não concordo. eu não tenho Se eu te indiquei e tu, de bom grado, quer me fazer um Pix, tá tudo certo. Não é um thrift. Pô, Fabiano, ó, a gente vendeu aquele imóvel, tu me conectou lá é, com o corretor X, toma aí, mano, pra ajudar. Beleza. Mas eu dividir igual pra essa, eu não concordo. Não entra. não, Isso esse daí isso você tá certo, eu não entro porque é, eu sempre falo, dos 3 só 2 vão trabalhar. Um vai ganhar igual 30%, 33% porque ele me indicou, eu acho Ó, absurdo vou isso te dar pra um mim. outro exemplo também que é interessante, por exemplo, assim, ó, eh, logicamente que de vez em quando eu vou lá ver minha família lá no interior de São Paulo. Às vezes, eu tenho um cliente que me procura por um imóvel meu, Uhum. e é um cliente meu, o imóvel é meu e eu tô fora da cidade. Aí o que que eu falo? Volta naquilo que eu estava te falando. Eu vou para os meus corretores parceiros, aqueles de confiança, e eu falo assim, ó, por exemplo, Fabiano, eu tenho um cliente assim, assim, assado, tal, ele quer ver o imóvel tal dia, tal hora, tal, tal, tal. Você pode atender para mim? Beleza. Beleza. Eu sempre fecho assim, às vezes eu vendendo de uma parte da porcentagem, Tá ótimo. entendeu? Tudo É o teu, que tu nem só você me falou, botou. combinado não sai caro, Claro, porque ele claro. vai sair da casa dele, vai gastar a gasolina dele, Sim, vai o fazer tempo, tudo, de vai repente ele tem que atender. argumentar alguma coisa ali dali, Exatamente. vai fazer o trabalho, né. Aí tá, vendeu, eu dou uma ponta. Isso daí não tem a sombra de dúvida. Não, e é isso que faz, eu acho que o nosso mercado precisa desse comportamento, para a gente ter um mercado sempre saudável, para a gente não ter dores de cabeça, e principalmente para a sociedade ver os corretores de imóvel como uma categoria de fato de respeito, unida, forte, que aí a gente vai evitar essas dores. Nesse período aí, nessa tua trajetória de corretor de construtora, gerente imobiliário, né, cuidando de construtora, depois terceiros na imobiliária e agora como autônomo. O que que tu entende que aqui em Manaus o mercado já evoluiu pra caramba ou que ainda precisa evoluir muito que tu enxerga? Não, eu acho que o mercado, assim, ele evoluiu bem. É lógico que, por exemplo, assim, tem algumas tendências que a gente vê muito em São Paulo, como, por exemplo, aqueles prédios inteligentes, aqueles Uhum. Os prédios todo. estúdios, né? Não, mas assim, aqueles prédios que nem. Com a parte de paisagismo, Sim, tudo nele, para ficar cada vez mais. Parece a selva sim, a biofilia, vertical. a famosa É, biofilia. biofilia. Certo. Tem agora os estúdios também, que eu acho que é uma boa, certo? Que é uma pegada muito forte em São Paulo. Aqueles estúdios bem compactos, assim, Uhum, que às vinte e vezes você cinco vai. metros, 17 metros, né? Que você vai só pra dormir e tal. Então, assim, nessa parte, eu acho que a gente tá indo no. Ah, É, tá tá começando. começando, Já teve, a gente já tem biofilia, a gente tem um botânico. é, Com essa pegada que a gente vai ver como é que ele vai ficar. Espero isso. que fique como o projeto, que vai ficar lindo e Eu vai ser acho um que vai ficar marco, né? sensacional.
Estúdio a gente tem o Lume Isso, da Pátria aqui começando e já teve do Arruda também, né? isso, Produtos com proposta diferente, mas com a isso. mesma pegada, né? Por assim dizer. E ontem, a gente conversando sobre isso, ontem uma cliente me passou, uma cliente de fora, mora em Manaus, está buscando casa, ela me passou um projeto, né? De um material de um condomínio de Campo Grande, de casa. Cara, que condomínio lindo. Sabe aquele material que tu olha e tu se, pô, queria morar aqui. Não tem aqui em Manaus o tipo de condomínio que ela me mandou. Eram condomínios de casas de 150 metros quadrados, mas cada casa tem uma fachada. São 3 tipos de fachada, sabe? Sim. E aí você escolhe. Então aqui em Manaus, com aquela pegada, um condomínio charmoso, a estrutura muito bonita. A parte de condomínio, eu até identifiquei alguns condomínios que eu conheço, que, pô, isso aqui parece. Só que essa parte de fachada, de não ser casas com a mesma cara, né? Como a gente tem aqui muito, né? Condomínio assim, né, nessa pegada. Eu achei muito bonita a proposta de pôr um condomínio desse aqui em Manaus ia fazer sucesso. Ó, o que eu vejo, por exemplo, assim, ó, é, na minha opinião, claro, Uhum. por exemplo, assim, ó, se você pegar um mercado de alto padrão, por exemplo, e você, vamos olhar ali o Vieira Alves, por exemplo. Tem aqueles apartamentos que são um apartamento por andar, Certo. tá? O que que eu vejo que difere de lá para aquela época, quando eles foram feitos, para hoje? Por exemplo, assim, esses apartamentos antigões, assim, bem grande, eles têm uma planta muito boa, eles têm Espaço. espaço bom, eles Sim. têm quartos muito bons, assim, quartos que cabem cama king e ainda sobra espaço para armário e tal. Porém, a área de lazer O deles, condomínio deixa a é, desejar. ele é muito fraco. Por quê? Porque é uma piscininha aqui, uma churrasqueira, às vezes um ou outro tem uma academia pequenininha ou um salãozinho de festa. Não era a pegada, Da a época que foi tendência construído. na Sim. época, né? Hoje, eu vejo que a área de lazer tá ficando muito importante, já é importante para os condomínios mais modernos, né? Por exemplo, a gente tem uma atmosfera que a área de lazer dele é fantástica, Sensacional, tudo é. sensacional. E eu acho isso, muito interessante. Os cômodos, em algumas partes diminuíram um pouquinho aqui e ali e tal, principalmente em relação aos quartos, mas a área de lazer tá muito Tá importante. atrativa, né. Não, eu vejo uma proposta que eu gosto muito do Legrand, Uhum, com mirante em 360, é uma isso. proposta que a gente vai ver como é que vai ficar o resultado pronto, né. Mas são coisas, são detalhes que a gente vai percebendo. O fato é que até essa questão de alto padrão, se a gente for parar pra analisar com o resto do Brasil, a gente nem tem alto padrão aqui. É, Não é verdade? Porque a gente não tem casas aqui de 20, 30, 50 milhões de reais, como a gente vê muito aí fora, né, principalmente sul e sudeste, né. é. A gente vê corretores anunciando cada apartamento de 30 milhões, casas de 20 milhões, de 50, enfim, de milhões, milhões, eu digo: "Esse aqui é alto padrão", Não, e né. outra, tem cliente? Não, tem, não falta, Tem pelo cliente, por contrário, exemplo, pelo assim. contrário. É. Eu sigo ali o Paulo Angelino, não sei se você sabe, ele é do Ceará. Ele vai nos apartamentos, cara, na beira-mar de 50 andares. Agora, Cara, e aí um uma negócio coisa caro. agora assim, uma coisa fazendo uma comparação, né, uma analogia com o que você tá falando. Quando a gente olha para o lado, por exemplo, assim, de São Paulo, você olha para esse tipo de coisa, esses imóveis de altíssimo padrão, por exemplo, você acaba atraindo mais o cliente espontâneo, né, lógico, né, os corretores que são, referência no Brasil acabam atraindo esses clientes espontâneos, tal, enfim. Mas eu vejo aqui em Manaus, por mais que a gente seja, assim, se eu não me engano, Manaus acho que é a 7ª maior cidade do país. E a É. quarta, né, no mercado imobiliário, né? A Só que quarta o que que eu capital. vejo? Eu vejo aqui ainda em Manaus um pouquinho de interior. Então, por exemplo, esses apartamentos de altíssimo padrão, por exemplo, A velocidade de eh, venda é lenta. não é a velocidade de venda, é que os grandes empresários, eles dificilmente vão com o corretor. Eles vão direto com o dono da construtora. Sim, a gente tem essa dor, é verdade. Isso é uma coisa que incomoda muito, porque, assim, você faz todo um trabalho, né, você às Investe vezes você tempo, investe, vídeo. você investe tempo, tudo, e o empresário vai direto com o dono da construtora. Não, pior é que ele vai pelo teu anúncio, visita o É, imóvel e como ele conhece o dono da construtora, ele vai exato, bater lá já na porta. aconteceu comigo, Ah, eu também já já. passei por isso, já tive E assim, isso é uma essa coisa e não infelicidade. adianta que isso não vai mudar, porque É, o dono de uma construtora, se tiver um cliente que vai bater na porta dele, comprar um imóvel de 2, 3 milhões, ele não vai deixar de vender, uhum, entendeu? sim.
Então, só que é uma concorrência desleal. É Com que nem eu falo, certeza. por exemplo, hoje, eu falo, por exemplo, assim, no meu ponto de vista, na minha visão. Hoje, por exemplo, o que eu vejo em imobiliária muito é o seguinte: eu vejo muitas vezes o dono da imobiliária, ele não sabe se ele é corretor ou se ele é gestor. Sim, Ele tem essa dúvida. E aí, por que que eu falo isso? Porque é o seguinte: se ele escolhe ser o gestor da imobiliária, os leads que vêm, os clientes que vêm, tudo certinho, né, ele passa para os corretores dele atender, certo. certo? Vai fazer os corretores Obviamente que se produzir. ele tiver a rede social dele, se ele vier um cliente espontâneo para ele daquele jeito, ele vai atender. Uhum. Mas quando é um lead espontâneo para a imobiliária, todo certinho, ele passa para os corretores. Mas o que que eu vejo muito aqui em Manaus, por exemplo, é o dono da imobiliária ser corretor também. Uhum. Então, Concorrente. exato, ele concorre com os próprios corretores. Então, quando vem um lead muito bom, um lead procurando Um lead quente ali. um lead de 3, 4, 5 milhões, ele não passa para os corretores, é ele que vai atender. Eu sei porque já aconteceu comigo de eu ir em atendimento, né, Com dono de com um imobiliária. dono de imobiliária, onde, por exemplo, o cliente era meu e o imóvel era da imobiliária, e vai ele atender. Uhum. Ele não deixa um corretor Tu atender. acha que isso, que esses donos que agem Isso é assim. uma concorrência desleal no meu ponto de vista, porque esses donos de Claro, claro. imobiliária, eles têm um know-how muito forte. Não, Eles têm é. um O network networking gigantesco, com gigantesco, certeza. Mas aí, entendeu? tipo, eu vou deixar aqui a interrogação. Eu concordo contigo, de verdade, 100% com o teu raciocínio. Mas fica a reflexão. Primeiro, a gente já tem dois tipos de imobiliários aqui. A gente tem os gestores, que são só gestores, e que fazem exatamente, tem esse comportamento, né? Transfere as vendas, as captações para o time. A gente tem, poucos, mas temos. E temos o mais comum, que é o que tu tá falando, que são os gestores barra corretores, né? Quando esse gestor, ele não passa um lead, ou um atendimento, ou uma captação para o time dele, tu acha que ele não faz isso por questões financeiras? Ou ele não faz isso porque ele não acha que nenhum corretor ali do time, do próprio time dele, não está preparado para atender aquele tipo de cliente? É questão financeira, Tu acha que a parte é nitidamente questão bolso? financeira. Até Entendi. porque, por exemplo, tem muitos donos de imobiliárias aqui que são bons, Uhum. eles treinam muito bem a sua equipe. Certo. Eu já fui atender com corretores dessa equipe, eles são muito bem treinados, são muito afiados, conhecem o produto e tal, então não é questão De não estar preparado. de não estar É preparado. realmente uma questão, opa, deixa eu fazer É uma matemática aqui. é uma É mais intenção questão eu do vender do tipo que assim, o meu se eu corretor. passar para um corretor atender, eu tenho que dar a parte dele, e Sim, se eu sim. posso ganhar sozinho, entendeu? Entendi. Então, para mim, é nitidamente financeira. É o bolso É, que pesa exatamente. nessa hora. E É. eu vejo muito assim, Fabiano, também o seguinte, por exemplo, assim, eh, a gente vai ter cliente de todo tipo, né? Sim. Desde o cliente que, como se diz assim, vai todo largadão pro atendimento, aquele cliente mais certinho Que e tu não tal. dá nada. Mas assim, o lance muito é o que eu falo. Nesse mercado de médio e alto padrão, você lidar com um público mais esclarecido. Sim. Então, o que que acontece? Muitas vezes esse cliente ele não quer se abrir para você numa conversa de WhatsApp, numa conversa, por mais que você tente fazer aquele filtro, né, No perguntar primeiro contato o ali. que que tá levando ele a buscar aquele imóvel para você entender a dor dele, Uhum. né? Pra você ser mais assertivo com os Exato, pra ser mais anúncios, né, assertivo, então, enviar tal, coisas enfim. pontuais. Você fazer aquelas perguntas para você traçar o perfil do cliente, por Uhum. exemplo, muitas vezes esse cliente não quer se abrir para você. Sim, sim. Aí você tem que forçar a primeira visita para Pra que na se primeira visita ele te você ver conheça, o cara a cara, o né. cara a cara. Aí lá você faz as perguntas, né? Já visitou outro imóvel? Sim, não, se sim, não fechou por quê, né? O que que você gostaria que tivesse no imóvel? O que que você não queria abrir mão que tivesse no imóvel? Ah, eu quero churrasqueira na varanda. Então, você vai traçando aquele perfil. Uhum. Porque muitas vezes aquele imóvel que você foi visitar com ele Não é o que ele quer. não é o que ele quer, mais ou menos. Mas ele vai. Mas você precisa entender, né, É. saber Você exatamente. precisa entender E aí ele. entra, né, Jonas, principalmente É. no terceiro, acho que a gente saber perguntar é essencial, né. Saber perguntar, porque assim, você tem que se conectar com o cliente. Tem muita coisa que eu
na minha trajetória, eu fiz um curso de análise de perfil comportamental. Legal. Então, Aquela questão do afável, expressivo. isso, tal. Acho que é 4, né? Dominante. São os 4 principais, Sim, mas é as pessoas, afável, elas têm, expressivo, pragmático, eu tô esquecendo de um. tem o dominante, Analítico, né? é o analítico, tal. Analítico, né? Então, por exemplo, assim, tem cliente que eu vou atender que quando ele chega, às vezes, por exemplo, assim, eu já sei, conversando com ele, eu sei o perfil dele, Legal. entendeu? Tu tá Então, atento pra eu, isso. eu sei. Então, por exemplo, assim, tem cliente que eu vou falar, ele me corta, ele quer saber mais do que eu que Uhum. conheço o imóvel. Esse cliente, eu não vou discutir com ele. Não vai entrar em atrito, Não né? vou entrar em atrito com ele. Se ele falar que tá caro e vamos partir para outro, tal, e assim por diante. Por exemplo, um cliente analítico, ele é um cliente que, por exemplo, assim, você só vai conseguir fazer a venda para ele se você mostrar matematicamente Dados. dados que aquele imóvel é tá sendo Um um bom negócio, investimento, de um bom fato. negócio para ele. Você mostra Se tu metro, puder planilhar, melhor, né? você mostra preço do metro quadrado, tal. Mas esses clientes, por exemplo, são os melhores clientes para trabalhar na área financeira de uma empresa. Uhum. Esse cliente que eu falei para você, que é o perfil mais dominante, são os melhores líderes dentro da empresa, São os que chegam e entendeu? decidem, né? Por exemplo, aquele cliente que é o mais paciente e tal, aquele cliente que é muito inseguro, é um cliente que não vai adiantar você ter um comportamento igual, por exemplo, um corretor de house. O cliente visitou, não, você já quer o documento dele, forçando ele a Pressionar ele, né? pressionar a venda. Você não vai vender para ele. Você vai explicar tudo, vai tirar todas as dúvidas dele, vai deixar ele Em ele de- paz, decidir ele no decidir. tempo dele, né? Ele vai decidir no tempo dele. Se você não fizer isso, você não vai vender. Cara, Entendeu? e é muito bom. Esse curso que você fez, tu fez através de estudo de livro ou tu realmente investiu em Não, algum eu fui curso? no curso mesmo. Presencial, tudo, né? Presencial, tudo, mostra. Porque Eles você vão. conhecer os perfis é uma coisa. Tu saber que eles existem, né? Tu Uhum, identificar ele na conversa, aí tá muito atento, né? Pra conversa. exatamente. Porque identificar o perfil, eu particularmente não tenho essa habilidade que você tem. É por De na isso que. conversa eu Por conseguir. isso Eu que. demoro pra, pô, de conectar nesse aspecto. Porque Pô, assim, esse você cliente. aprende muita coisa, assim, Fabiano, porque assim, você aprende, por exemplo, a conectar com o Sim, cliente. sim, o objetivo é esse, né? Exato. O Então, por principal exemplo, objetivo é assim, às esse. vezes você fala alguma coisa, você vê que ele respondeu, né? Você fala, nossa, ó, essa camisa tal, por exemplo, essa banda eu gosto também e tal. Ah, você curte? Conectou. Sim, já é uma coisa em comum ali que Você tu pode. lançou, falou alguma Sim, coisa, ele respondeu seco e ficou quieto, não conectou, sim. parte para outra coisa. Vamos mudar de assunto. Então, você vai ver. A Legal. gente tem cliente que não liga, às vezes você vai de camisa de algodão, ele não liga, mas tem cliente que repara. Claro, claro. Que ele já Exatamente. tá mais atento até Entendeu? ele olha o teu relógio, a E tua. eu sempre falava assim pros corretores, gente, não mente. Se o cliente fizer uma pergunta que vocês não sabem, não mente. Sim, Fala assim, olha, eu não tenho essa informação agora, mas eu vou mas eu vou buscar. buscar, eu vou atrás até para eu aprender também. Legal, legal. Sempre falo isso. Não, Falo isso. cara, tu entregou um monte de coisa que pelo jeito que tu falou, tu faz, tu aplica, né, nas tuas visitas, né? E eu acredito que tu também avalia os colegas que fazem isso, que tu, pô, aqui tu falou, não, já atendi com um corretor, que o corretor é bom nisso, que o corretor atende direito, que o corretor é bem treinado. Isso significa que você é um cara que se importa com a qualidade do atendimento, Exatamente. né? Porque Exato. o desafio de terceiro não é a venda, é a conexão, né, Jonas? Porque aí ele conectou contigo, tu com certeza já viveu isso, ele te passa o link do que ele quer ver, Passa. né? Ó, Eu tenho Fabiano, cliente olha. que até hoje, assim, manda mensagem, fala assim: "Olha, esse apartamento aqui que surgiu é bom, tal", mas eu falo a Sim, verdade. sim, sim. Não, Eu falo: e essa "Olha", conexão que você falou, ela é pontual para você desenvolver os negócios, né? E aí entra, exato. como tudo tá ligado, entra aquele corretor que só tá olhando a comissão, ele não vai se dar bem nesse aspecto, porque ele vai ficar sempre ansioso para fechar o negócio, né? E aí vai acabar que ele vai desistir, porque ele não vai ter resultado, né? Uhum. E eu converso com alguns colegas que quando a gente troca ideia de negócio, falo, cara, para mim a primeira visita não é para vender. Eu posso até vender, o que é maravilhoso. Mas eu digo, pra mim, a primeira visita é pra me conectar com o cliente. Exato. Ele tem que me conhecer, saber quem eu sou de fato, não É. é uma coisa na rede social, outra coisa no WhatsApp, outra coisa é ali, no cara a cara. Às vezes a gente pega cliente até hoje que, por exemplo, quando você
vai passar o checklist de documento para fazer uma análise de crédito, ele não quer te passar. Ele não confia em ti, né? Vou entregar Aí meu eu imposto falo de assim, renda, ó, ou meu... você pode ir com o seu gerente Sim. do seu banco, ou a gente combina com o correspondente bancário, eu coloco você na mesa do correspondente, você fala tudo com ela, E ela trata essa parte. e ela trata essa Não, parte com você, a e assim gente por diante. ainda passa. E outra, né? Isso independe da gente, às vezes, né? Porque você faz um super atendimento, tenta conectar, não consegue. E aí você. Ah, normal. Eu ainda sofro, sabia? Quando eu não consigo ter essa confiança, pô, o cara não Eu confia em sofri mim. bastante, É. hoje eu já tô um pouco Não, mais eu sofro menos do que calejado, eu assim, sofria, mas mas assim, ainda me incomoda. Sendo bem honesto, ainda me incomoda o cliente que eu não consigo fazer com que ele confie em mim. é, Né? Eu ainda me incomodo. Mas eu entendo hoje, como quando falou, com cliente que menos não dor. responde, não dá retorno pra gente, É, cliente que visita com a gente e some. e some, não responde tipo assim, não tem às vezes Não me nem. ligue mais. Não, mas assim, às vezes não fala nem pra gente, olha, eu pensei bem, não é o momento certo, eu vou segurar a compra, olha, não, eu já encontrei um imóvel, nem isso ele faz. É um desafio ainda, né? É Por um melhor desafio. trabalho que a gente faça, a gente ainda tem essas dores no mercado. É, E aí entra naquilo que a gente conversou. Um dia, quem sabe, a gente não vai ter esse problema mais, porque os clientes vão nos ver a categoria de uma outra maneira. Eu acho que aí vai acabar com essa dor. Porque, como eu falo, são um tipo de dores que só aparecem no nosso mercado. por mais que a gente tenha hoje, por exemplo, hoje tem construtora que você consegue fazer todo o processo de compra de forma online. Sim, sim. Você vai fazer tudo. Mas eu ainda acho, eu acho que o corretor de imóveis ainda vai demorar muito tempo para ele ser Ah, substituído. não, cara, eu acho Porque que é assim, eu acho essencial. que é essencial. É um ticket É, muito alto, é né? que nem eu falava para os corretores, eu falava assim lá na imobiliária, eu falava, gente, vocês não estão vendendo pão. É um Vocês ticket estão muito vendendo alto. casa, vocês estão vendendo uma coisa que vai mudar a vida de uma família. Então, por exemplo, assim, eh, tem que ser uma coisa muito importante, Guardada a cara. proporção, É. o carro, que já é um ticket alto, ainda mais com os preços de hoje, as pessoas querem ir na loja. Querem, Você exato. pode comprar online, Fazer test mas você drive, quer fazer test drive, você quer conhecer o vendedor, você quer, né? Então, ainda mais com um ticket maior que é os imóveis, né? E para muitas das vezes vai ser a compra da vida, dependendo do ticket que você atua, né? Se for numa linha exato. econômica, provavelmente vai ser um imóvel da vida dele. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente simplesmente dizer, não, isso aí vai ser tudo automatizado. Eu acho que realmente esse medo eu não tenho. A gente, lógico, tem que estar atento, né? Como você fez lá atrás, foi buscar a tua publicidade, fazer todo começar teu Instagram já redondinho, mas essa receio de a gente perder a mão disso, eu acho que não, Vai acho que vai demorar, demorar. vai demorar Acho que vai bastante. vir Então startups, essas coisas, mas eu acho que precisa do o corretor. profissional em si, É. ele se faz necessário, né? Meu amigo, quando o papo é bom, a gente não vê a hora passar, a gente já tá mais de uma hora aqui conversando, tá? Volto a dizer, foi uma honra de Eu ter que aqui. agradeço o A casa é convite, nossa, o convite tá? está quando quiser voltar. Fabiano, eu vou abrir meu imobiliário, eu vou fazer esse movimento no mercado. Poxa, vem aí, vem divulgar isso pro mercado de primeira mão. Vai ser uma honra de ter aqui novamente. E eu sempre deixo o finalzinho, se você quiser deixar algum recado pro mercado, pros nossos colegas ou pros teus clientes, enfim. Esse momento é seu. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer direto para essa câmera aqui, a Eu câmera da falaria verdade? aqui pros meus colegas, assim, de trabalho, gente, faça parceria, tá? Sejam honestos com os seus parceiros. A parceria é muito mais da metade das vendas que você faz num ano, por exemplo. Seja honesto, fale com o parceiro, se identifique como corretor. Fala, ó, você faz parceria, tal. Façam as parcerias de uma forma honesta e sejam honestos com os clientes também. E eu acho que você vai colher bons frutos, né? Eu acho que tudo que a gente. É uma filosofia que eu tenho de vida. Tudo Uhum. que a gente faz de bom, a gente colhe. Entendeu? Tudo que a gente faz E retorna, né, tudo que Júnior? a gente faz de errado, a gente paga também. Sim, Então sim, eu sim. tenho essa filosofia de fazer ali a coisa certa para voltar pra gente, tá bom? Legal. Agradeço aí de coração aí. Falei pra você que eu sempre já Acompanha, assisto, já né? acompanho e Obrigado, meu tal, amigo, entendeu? obrigado. Isso é Agradeço, importante, que é bom saber que a agradeço, categoria tá gostando. agradeço de coração mesmo, tá? Foi Não, muito bom o papo. a casa é nossa, concordo 100%. Volto a falar, quando quiser voltar é só falar. Ficou ainda mais uns monte de assunto ainda na minha Fica, cabeça não, ainda é pra gente uma hora, conversar. cara, não dá. A É, conversa vai fluindo e esse é o bom. Esse é o legal, quando a é, gente não vê uma hora passar. Confesso a você que eu fico atento ao horário, porque eu já passei, às vezes, mais de meia hora do que eu posso, entendeu? Mas, mas meu é amigo, isso. pessoal, o recado foi dado. Ética, né? Faz parte do nosso código de ética. Então, é ter ética, fazer a parceria com saúde, que todo mundo ganha. E já fica o convite.
Se você não deixou o like, ficou aqui até o final, gostou do papo com o Jonas, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas verem, ajuda a gente a crescer o canal e se inscreve, que isso é muito importante para o YouTube entregar para mais pessoas. E a gente se vê na terça que vem. Valeu!